Os termos integrantes são as informações necessárias para que uma frase tenha sentido. Por que eles chamam integrantes? Porque eles vão integrar alguma informação necessária ou para o verbo ou para o nome. O primeiro são os objetos. O que eles vão fazer? Eles vão integrar um complemento, sempre que necessário. Por exemplo, num verbo transitivo direto, que é o escolhi, eu preciso complementar, certo? Então, escolhi o roteiro da viagem. Quem escolhe, escolhe algo. O complemento sem preposição chama direto. Se aparecer uma preposição, ele vai se chamar indireto. Por exemplo, insistimos na resolução de exercícios. Veja que nesse na, esse N, é a preposição em junto com o artigo a. Então, esse é um verbo transitivo indireto. Outro termo integrante é o complemento nominal. Pessoal, complemento nominal super importante. Por quê? O que ele vai fazer? O nome já está dizendo tudo. Ele vai complementar um nome. Existem algumas palavras na língua portuguesa que elas sozinhas simplesmente não funcionam. Veja, se eu falo coordenei a construção, o que você vai pensar? Construção do quê? Do projeto. Sou favorável. Peraí, você é favorável a quê? A esse projeto. Fique longe. Peraí, fica longe do quê? Do perigo. Então, complemento nominal é um termo essencial. Por quê? Porque ele vai complementar o sentido. Percebeu que sempre tem uma preposição? Olha lá, tem o de na construção, o a no favorável, o de novo no longe. Dessa maneira, você tem o sentido completo da frase. Mais um termo integrante são os predicativos. A gente tem dois tipos de predicativos, que é o adjetivo no predicado, né? Predicativo do sujeito, vou dar uma característica para o sujeito, ou seja, a construção foi elaborada. O que acontece? A construção tem uma característica elaborada. Ou então, olha que interessante essa, vou colocar um predicativo, vou colocar uma característica para o objeto. Olha só, os alunos elegeram-na representante da sala. Cris, o que é esse na? Esse na é um ela, que não pode ser escrito pela norma culta, então eu preciso fazer uma referência oblíqua. Por exemplo, os alunos elegeram Ana, representante da sala. Preste atenção, porque o representante da sala é a característica desse pronome feminino, por isso que é um predicativo do objeto, é uma característica desse objeto. Por fim, termo integrante também é o agente da passiva. O que era o agente da passiva mesmo? Na voz passiva analítica, a construção foi elaborada por nós, eu tenho um elemento passivo, que é a construção, mas eu também tenho a informação de quem agiu nesse contexto. Quem agiu fomos nós, sempre iniciado pela preposição por. Toma cuidado para não confundir objeto indireto de agente da passiva. Para existir agente da passiva, você precisa trabalhar com a voz passiva.